pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman de Matemática. Estamos mais uma vez aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fica em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática, né? Hoje nós vamos falar de ponto, né? A gente está estudando geometria analítica para os alunos da terceira série do ensino médio, tá? E no capítulo em relação a ponto. Falamos já alguma coisa sobre o estudo do ponto, já falamos aqui dessa aula teórica, assistem lá na plataforma as primeiras aulas em relação ao ponto, o que é o conceito, o plano cartesiano, a distância entre dois pontos, ponto médio de um segmento. Tá? Essa aula teórica já foi dada, então confiram lá na plataforma, assistam essas aulas, que hoje a gente vai fazer exercícios, né? A gente vai reforçar, já que a gente já estudou a parte conceitual, né? E agora a gente vai aplicar esses conhecimentos na resolução de questões, né? Então, vem para cá, anote, faça as anotações, tire suas dúvidas do seu professor, tá? Mande lá nos vídeos na plataforma perguntas para a gente, à medida do possível a gente responde, tá? É importante que vocês aprendam, acompanhem o conteúdo, tá? Então, vão comigo. Vamos fazer uma questão bastante simples aqui de calcular a distância entre dois pontos, né? Eu tenho um ponto A e um ponto B, ponto A de coordenada 3, 4, e o ponto B de coordenada 7, 7, ele quer que a gente calcule a distância entre esses pontos. Ó, lembrando da fórmula, né? A distância de um ponto A para um ponto B qualquer é dado por essa fórmula aqui, ó. X do ponto B menos o x do ponto A elevado ao quadrado, mais o y do ponto B menos o y do ponto A elevado ao quadrado, né? Vimos aqui essa fórmula, fizemos até a dedução aí dessa fórmula. Essa é a fórmula que você usa para calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Ok? Então pronto, pessoal, basta agora a gente ir substituindo os valores na fórmula. Ok? Então a distância do ponto A para o ponto B vai ser igual a raiz quadrada, x do ponto B é 7, x do ponto A é 3, menos 3 ao quadrado, mais o y do ponto B é 7, o y do ponto A é 4, 4 ao quadrado, raiz quadrada disso aqui. Só preste bem atenção o seguinte, pessoal. Tome muito cuidado nessa fórmula, porque você tem esse menos aqui da fórmula. E às vezes, quando você traz um número negativo, o menos da fórmula com o menos do número fica mais. Nesse caso aqui, esses sinais prevaleceram porque os termos são todos positivos. Então, menos da fórmula com mais do número fica o menos. Perceba que você ficou menos aqui mesmo. Mas nem sempre isso acontece. Certo? Então, veja lá. Então, você vai ter o quê? Distância do ponto A para o ponto B vai ser igual a 4 ao quadrado, né? 7 menos 3 é 4 ao quadrado, mais 7 menos 3 é 3, fica 3 ao quadrado. Raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui que o f quadrado de 16. É isso? Então, a distância entre A, do ponto A e o ponto B, vai ser igual a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é 5, né? Então, são 5 unidades aí de medida da distância entre o ponto A e o ponto B no plano cartesiano. Beleza, turma? Ok. Então, questão simples, só para você aplicar a fórmula. Olha só, segunda questão. Dados o ponto A de coordenada x3, o ponto B de coordenada 1,5 e o ponto C de coordenada 4,2, obtenha x, ele quer saber quem é esse x aqui, para que A esteja a uma mesma distância de B e C. Ou seja, o ponto A, ele quer saber qual é o valor de x, quanto equivale essa abscissa aqui do ponto A, sabendo que a distância do ponto A para o ponto B é a mesma distância do ponto A para o ponto C. Certo? Então, beleza. Ó, o que ele diz é que a distância do ponto A para o ponto B é igual à distância do ponto A para o ponto C. Certo? Ora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos calcular aqui a distância do ponto A para o ponto B e a distância do ponto A para o ponto C. Tá? Então, vamos usar essa fórmula aqui. Ó.
a distância do ponto A para o ponto B. Então vai ficar x menos 1 ao quadrado, x do ponto A menos o x do ponto B, tanto faz, pode usar 1 menos x como x menos 1, não tem problema. Mais o y do ponto A menos o y do ponto B, 3 menos 5 ao quadrado. Certo? Essa aqui é a distância do ponto A para o ponto B. Ele fala que é igual, essa distância do ponto A para o ponto B é igual à distância do ponto A para o ponto C. Então, vamos calcular do outro lado aqui a distância do ponto A para o ponto C. Então, nós vamos ter o quê? X do ponto A, que é x, menos o x do ponto B, que é 4. Mais o y do ponto A, que é 3, menos o y do ponto B, que é 2, isso aqui ao quadrado. Ok? Bom, pessoal, agora vamos resolver. Isso aqui é aquela equação irracional, né? Turma, se a gente quer eliminar esse radical, né, tem radical dos dois lados, eu quero eliminar esse radical, o que eu faço mesmo? Vocês estão lembrados lá das equações irracionais? Eu posso levar os dois aqui ao quadrado, né? Os dois lados eu posso elevar ao quadrado. Faço de um lado, eu posso fazer a mesma coisa do outro. Numa igualdade, eu posso fazer isso, elevar os dois lados ao quadrado. Se eu faço isso, eu elimino o radical. O radical vai desaparecer, tanto de um lado como do outro. Tá? Então, nós vamos ter apenas o x menos 1 ao quadrado, mais, aqui vai ficar o menos 2 ao quadrado, igual a x menos 4 ao quadrado, mais o 1 ao quadrado. O radical desapareceu. Tá? E agora a gente vai desenvolver produto notável, né, galera? Veja que a matemática básica é muito importante. Lembra lá do 8º ano, a sétima série, que você estava produtos notáveis, quadrado da diferença de dois termos, tá? Esse aqui é o quadrado da diferença de dois termos, aqui também. Tá? Então veja que a matemática básica é muito importante. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu não posso elevar ao quadrado menos ao quadrado. Não é assim que se faz. É o quadrado do primeiro, né? X ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar menos 2x, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado dá 1. Esse menos 2 ao quadrado vai dar 4, né? Expoente é par, o resultado é positivo. Certo? Do outro lado, de novo, eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. Então, vou ter o quadrado do primeiro menos 2 vezes x vezes 4. Então, menos 8x. Mais o quadrado do segundo. 4 ao quadrado é 16. Somado com 1. Certo? Então, vamos ver o que a gente pode cancelar aqui, ó. Perceba que eu posso cancelar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado bem aqui, ó. Por quê? Olha, ele está positivo. Se ele vier negativo, vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado, que dá 0. E eu posso cancelar também esse mais 1 com esse mais 1. Certo? Porque quando ele vier para cá, ó, ele também vem com o sinal trocado, fica 1 menos 1 dá 0. Para facilitar a minha equação. A minha equação ficou menos 2 mais 4 igual a menos 8x mais 16. Veja que a equaçãozinha ficou mais reduzida, né? Então, botando o x dos dois lados, menos 2x mais 8x, igual a 16 menos 4. É isso? Esse 8x é positivo. Esse 4 dá mais, passa menos, né? Muda de lado, muda o sinal. Esse aluno do ensino médio sabe já muito bem isso aí. Então, você vai ter aqui menos 2x mais 8x dá 6x. 16 menos 4 dá 12. 12x igual, 6x igual a 12, né? Então, x vai ser igual a 12 dividido por 6, né? Então, encontrei aqui que o x é igual a 2. Certo? Então, para que a distância do ponto A, para que o A esteja uma mesma distância em relação a B e a C, o x tem que ser 2. Eu poderia resolver essa mesma questão usando a fórmula do ponto médio.
Tá? Você pode até depois tentar resolver essa mesma questão através do ponto médio, porque quando ele fala que o ponto A está a uma mesma distância do que B e C, pode ser que seja o ponto médio. Você poderia calcular dessa forma. Mas a fórmula da distância resolve também. Bom, pessoal, vamos lá. Determine as coordenadas do ponto médio do segmento AB em cada caso. Aí ele quer saber ponto médio. Falei ainda agora. O que é o ponto médio? É o ponto que divide um segmento ao meio. Tá? O ponto que divide o segmento ao meio. É chamado de ponto médio. Tem um ponto A e um ponto B. É um ponto que está bem no meio, que divide o segmento ao meio, certo? Ele é chamado de ponto médio do segmento. Tá? Então, veja só. Determine as coordenadas do ponto médio. Vou chamar esse ponto médio de xm e ym. Então, o x do ponto médio, você calcula através dessa fórmula aqui. Ó. X do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2. Certo? Essa é a abscissa do ponto médio. E a ordenada do ponto médio? O y do ponto médio, como é que eu calculo? Vai ser igual ao y do ponto A mais o y do ponto B dividido por 2. Essas são a fórmula que calcula as coordenadas do ponto médio. Então, veja só. Como é que vai ficar aqui? X do A é 3, x do B é 7, fica 3 mais 7 dividido por 2. É como se você estivesse calculando a média aritmética das abscissas e a média aritmética das ordenadas. Não tem mistério. Então, vai ficar 10 dividido por 2, que dá 5. Certo? E como é que é o y do ponto médio? O y do ponto A, que é 5, mais o y do ponto B, que é 9, dividido por 2. Certinho? Então, você vai ter o quê? Vou ter 14 dividido por 2. E aí você vai ter 7. Ou seja, o ponto médio do segmento AB é o ponto de coordenada 5, 7. Ponto de coordenada 5 e 7. Vamos ver aqui essa outra questão. Como calcular a coordenada do ponto médio do segmento AB, cujos extremos aqui é o ponto A e o ponto B. Então, x do ponto médio vai ser igual a 3, mais o menos 3, dividido por 2. Porque no caso aqui, é negativo, né? Então, você tem que colocar o sinal. Então, vai ficar o quê? 3 menos 3 dividido por 2. Isso aqui dá 0, né, pessoal? E 3 menos 3 é 0. 0 dividido por 2 dá 0. E vamos aqui calcular o y do ponto médio. Vai ficar 1 mais 5 dividido por 2. Então, aqui vai dar 6 dividido por 2. Dá 3. Então, esse ponto médio é o ponto de coordenada 0, 3, pessoal. Esse ponto médio, ele pertence ao eixo das ordenadas, né? Ao eixo y. Por que ele pertence ao eixo y? Porque o x aí, no caso, é 0. Tá? X, no caso, aqui é 0. Vamos responder aqui uma questão. A quarta questão, que também é uma questão que envolve ponto médio. Veja só. Sabendo o ponto A tem coordenada menos 1 e 6, e que o ponto médio de AB é coordenada 3 e 5. Ele quer saber as coordenadas de B. Tá? Quer saber as coordenadas do ponto B. Então, galera, vamos entender aqui o que ele quer dizer, né? Veja só, o que ele está dizendo é o seguinte. Deixa eu só apagar aqui, a gente tem um pouquinho de espaço. O que ele está dizendo aqui nessa questão? Porque depois eu vou mostrar para vocês a questão do Enem, tá? Que já caiu, vou ficar desafio para vocês, que é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Mesma coisa, tá? Olha só. Então, veja só. Eu tenho aqui o ponto A. Aqui eu tenho o ponto B.
O ponto A ele me deu, tem coordenada menos 1 e 6. O ponto B é que eu quero saber, de coordenada x e y. E aqui eu tenho o ponto médio, que ele me deu também, de coordenada 3 e 5. Certo? O que ele quer saber aí, pessoal, ele quer saber quais são as coordenadas do ponto B. Quais são as coordenadas desse ponto B. Ele não quer saber as coordenadas do ponto médio. O ponto médio ele me deu. Tá? Mas a gente pode usar a fórmula, né? Porque olha só, o x do ponto médio, o que é o x do ponto médio? É o x do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2. Não é verdade? Ora, perceba que você tem o x do ponto médio. Eu tenho? Tenho. O x do ponto médio é 3. O x do ponto A eu tenho também? Tenho, é menos 1. O x do ponto B eu tenho? Não, eu não tenho. É o que eu quero. Isso aqui dividido por 2. Certo, turminha? Então, perceba que se você fizer aqui meio pelos extremos, você vai ter menos 1 mais x do ponto B igual a 6, né? Fazer aquela multiplicação, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Certo? Se eu mando menos 1 para lá, eu vou ter que o x do ponto B vai ser igual a 6 mais 1. Ou seja, o x do ponto B é 7. Ó. Então, encontrei o x do ponto B. Para encontrar o y do ponto B, eu posso usar a mesma coisa. Ó. A fórmula do y do ponto médio, que é igual ao y do ponto A mais o y do ponto B dividido por 2. Certo? O y do ponto médio quem é? É 5. O y do ponto A quem é? É 6. O y do ponto B quem é? Não sei, é o que eu quero. Isso aqui dividido por 2. Tá, galera? Então, vamos fazer aqui meio pelos extremos, aquela multiplicação, que você multiplica cruzando aqui, né? Propriedade da proporção. Eu vou ter 6 mais y de B igual a 10. Ou seja, meu YB vai ser igual a 10 menos 6. Eu vou ter que o YB vai ser igual a 4, né? Então, pessoal, eu encontrei aí as coordenadas desse ponto B. Esse ponto B tem coordenada 7 e 4. Certo? Bom, galera, eu vou deixar aqui um desafio para vocês procurarem lá no Enem uma questão que é a mesma coisa que a gente fez aqui. Vou deixar desafio para vocês, quero que vocês assistam esse vídeo e escrevam a resolução dessa questão no comentário. Nessa questão do Enem, ele dá as coordenadas de uma loja A, diz que a loja A está na coordenada 1, 2, certo? Ele fala que o sanitário S, ele está no ponto de coordenada 5, 10, e uma loja B está, ele quer saber as coordenadas dessa loja B. Ele quer saber qual é o ponto dessas coordenadas B aqui, certo? Então, e na questão ele fala que esse sanitário aqui, ele é o ponto médio, ele está no meio das duas lojas, tá? Então perceba que é uma questão contextualizada da mesma coisa que a gente fez essa quarta questão. É como se eu tivesse a loja A bem aqui, a loja B bem aqui, e aqui o sanitário. Ele deu as coordenadas da loja A, ele deu as coordenadas do sanitário lá do shopping e ele quer saber as coordenadas dessa loja B. Tá? Para que você encontre, você vai usar o mesmo mecanismo de cálculo que nós utilizamos aqui para responder essa questão. Tá? É uma questão que caiu já numa prova do Enem de edições anteriores. O desafio é que você encontre essa questão, coloque nos comentários do vídeo, assista, para a gente poder responder para vocês lá. Ok? Então, hoje a gente respondeu questões de ponto, de geometria analítica, distância entre ponto e também ponto médio de um segmento, galera. Espero que tenha ajudado vocês. Já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.